quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória, né, que lá atrás deu start para você seguir esse caminho e se tornar a liderança que é hoje e a referência dentro do nosso setor? Quando eu olho para a minha jornada, eu percebo que ela foi construída muito mais por decisões e por aprendizados que eu fui tendo ao longo do caminho do que por um plano que em algum momento eu parei, sentei e segui, né? Eu fui sentindo o que estava acontecendo, eu fui tomando decisões intencionais, eu tinha ali uma visão do que eu queria, mas eu sempre fui uma pessoa muito aberta, né, a possibilidades, e isso me deu muito mais amplitude, muito mais condição de olhar para os lados. E quais foram, assim, os momentos mais marcantes da minha vida? Eu não tenho dúvida, assim, que as coisas mais marcantes, elas não vieram das oportunidades que me deram. Eu fui uma pessoa que sempre fui atrás daquilo que eu queria, percebia ou identificava. Então, foi assim desde o meu primeiro emprego CLT, e não foi diferente também na chegada na Quanta. Quando eu vi o projeto da Quanta, de um plano de previdência sendo circulado, né, pelas mesas de reuniões masculinas do sistema Unicred que eu trabalhava, eu não estava nesse projeto, mas eu pedi para participar desse projeto. E assim foi, muitas oportunidades que vieram para mim e que me trouxeram momentos bem marcantes foram oportunidades que eu criei. E essa é a primeira, eu acho que o primeiro recado que eu gostaria de dar para as mulheres. Aproveitem todas as oportunidades e quando elas não chegarem, criem as oportunidades para vocês viverem a vida que vocês querem viver. Outras coisas muito importantes, assim, que me deram muita satisfação, foram todos os meus processos de qualificação. A gente precisa ter consistência, especialmente porque nós estamos no mercado que é muito técnico, né? Então, eu busquei muita qualificação, fiz muitos cursos de especialização, isso me deu muitos momentos bons. Depois, outros momentos marcantes, e aí tem a ver até com uma história que eu quero contar para vocês do Carlos aqui, que é a coragem de me posicionar em grandes palcos. Isso me deu oportunidades lindas, incríveis e de muito impacto, porque eu já consegui falar aquilo que eu acredito para muita gente, para milhares de pessoas, e isso é muito legal. Mas para eu chegar nesses palcos, o que eu acredito, né, a minha área de atuação é previdência, longevidade, só que eu percebia que isso não dava muito palco para esses grandes eventos. E aí eu refleti muito, eu vasculhei muito para achar um conteúdo que pudesse fazer as pessoas me ouvirem. E nessa linha de apresentações, eu lembro que logo no início da minha carreira, aqui na Quanta, assim, bem no início, no primeiro ano já, eu fui convidada para fazer uma apresentação no Ministério da Previdência. E o Carlos talvez não vai lembrar, mas eu estava muito ansiosa, muito nervosa, fiz a minha apresentação e no final o Carlos chegou para mim e falou no meu ouvido: Você foi brilhante, mas aqui não se fala em venda. Ele me deu um puxão de orelha, gente. E aí, o que que eu fiz? O Carlos de Paula, sumidade, me falou: olha, não pode falar de vendas nesse segmento. O que que eu fiz, gente? Eu acreditava que o que faltava no segmento era trazer essa visão comercial. Então, eu não ouvi o conselho dele e continuei falando que a gente precisa comunicar melhor, que a gente precisa vender a nossa ideia, que a gente precisa vender o nosso propósito. E eu não parei de falar até que hoje, o que eu falo é comum, porque todas as entidades falam aí de previdência. Então, esse é um outro ponto que me trouxe muitos ganhos. Se você estudou, se você acredita muito em alguma coisa, não tenha medo de defender. Por fim, né, lógico, a Sabrina falou, o prêmio empresária do ano, né, embora o reconhecimento veio para minha pessoa, mas eu aqui represento um grupo de 100 funcionários, de 100 pessoas, e talvez, assim, a coisa mais importante é eu ter formado essa equipe que me dá a condição de estar em todos os palcos, representar todo esse conteúdo, mas ser sustentada por números incríveis que são construídos por tantas pessoas aqui na Quanta, né? Então, eu tive essa oportunidade de ser premiada como empresária do ano aqui em Santa Catarina, num negócio que é sem fins lucrativos, extremamente complexo, que é a formação de reservas aí de longo prazo. Então, especialmente, acho que esses foram os meus momentos mais marcantes e o que estava por trás, né, dessas conquistas.